Ó, em É, primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. A imagina. gente está aqui falando sobre constelação, que é o tema que eu amo de paixão e que acho que ajuda a melhorar muito, muito a vida das pessoas, né? E tá surtindo, os efeitos são assim muito, muito positivos. Então é muito legal quando você faz um trabalho e que as pessoas vão te dando um feedback de que, poxa vida, que legal, eu consegui enxergar isso, né? Eu consegui fazer tanta coisa diferente na minha vida, que tinha tanto sentimento de culpa, né? Tantas crenças que a gente vai trazendo e que acha que aquilo é certo. E a constelação ajuda a gente a enxergar isso, né? Tem gente que É. vai mais rápido e tem uns que demoram, mas tá cada um no seu tempo. É o que eu falo, não adianta ficar julgando, criticando, cada um está no seu tempo. E é interessante porque a constelação, ela tem um olhar, por isso que eu achei super incrível te trazer, porque assim, é um olhar e uma linguagem diferente do que eu tô acostumada a usar, Aham. mas que assim, muitas pessoas fluem muito, muito bem. Eu mesma já me submeti à constelação e Uhum. teve resultados incríveis. Então, tem Tem. às vezes até alguns temas específicos, você vê que com a constelação praticamente voa, né? Boa. É Boa. muito, e o que é interessante da sensação da constelação é esse reverberar, né, ao longo do tempo. Eu acho Sim. que isso que é muito interessante da constelação. E precisa estar aberto, né? Não adianta você fazer a constelação e achar que vai sair de lá com tudo resolvido, né? A constelação É, te dá traz luz à tua consciência para pôr você para pensar, né? O que é que você está trazendo que não é seu, né? Aquelas é, coisas de, ó, eu devolvo tudo que não é meu, né? Não faz parte da minha energia e eu não é. preciso estar aqui com isso, né? Tem alguns princípios bem, né, bem específicos quanto à constelação, né? Então, eu tô vendo aí que algumas pessoas já entraram e eu fui passando o olho rapidinho aí, pessoal que me Aham, conhece, mas que não te conhece. Então, a Elaine, ela trabalha especificamente com essa área da constelação, constelação familiar sistêmica. sim. E aí eu resolvi convidá-la para vir aqui trocar um pouquinho com a gente e assim ensinar um pouco para a gente esse olhar Sim. que eu costumo dizer, eu falo que quanto mais autoconhecimento, melhor, né? Uhum, E o que eu com tenho certeza. tentado trazer, assim, são pessoas diferentes, com linguagens diferentes, porque às vezes a gente não se identifica com uma linha, mas se Sim, identifica com a outra, né? com certeza. Então, Ninguém é igual, né? Cada um gosta de um tipo de trabalho, então e a às vezes gente tem você que realmente ampliando, né? mostrar. Ampliando o olhar, né? Então, poxa, a hipnose eu não me Precisa. identifiquei, mas eu me identifiquei com a constelação. Ou, poxa, nunca pensei na constelação, ou nem sei do que se trata, né? Porque a Uhum, gente escuta muito falar, mas pouca gente conhece. Então, acho que assim, sim, eu gostaria muito que você colocasse, assim, que é uma área que você entende, trabalha pra caramba com sim. isso, né? Até com esse novo Aham. olhar dentro de fazer online também, né? Também, que era uma coisa que eu nunca imaginava, né? Fazer constelação online. Eu falo assim que a gente paga a língua um pouco, né? Das coisas, né? Eu falo, "Putz, imagina fazer. Para mim, constelação você tinha que estar lá, ao vivo, participando. Menina, na hora que eu comecei a fazer e ver que realmente a energia flui, né? A primeira vez que eu fiz, falei, ops, vamos ver, né? Se isso daqui vai dar certo, não vai dar. Porque também a gente tem que testar, né, Cíntia? Senão não sei o que Uhum. fazer. Nossa, e fluiu assim maravilhosamente. Então, é muito positivo, né? Se não fosse, eu ia parar, falei, bom, vamos para outro jeito, vamos esperar a pandemia passar e aí a gente continua. Porque eu acho que você tem que fazer o seu trabalho acreditando. Não adianta fazer só para você ganhar dinheiro, né? Porque é claro que dinheiro é energia, né? Que a gente precisa do dinheiro, a gente está vendo agora com tudo isso que está acontecendo, mas não adianta você fazer só porque você quer ganhar dinheiro. Você precisa fazer porque você gosta, porque você confia, porque a gente está num novo caminho, né, do coletivo. Então não adianta você ficar É, pensando só no que você vai conseguir ganhar com o seu trabalho ou sei lá é. com qualquer outra coisa, né? O que que você pode passar para o outro também através do seu trabalho? Eu acho que isso é muito importante. E agregar no coletivo mesmo, né? Sim, sim. E o que a gente está passando agora é bem entender, né? A gente está precisando do outro,
né? Para tudo. Então, por exemplo, né, a gente sabe disso, nós duas, para a gente aprender a mexer aqui nas lives, os filhos estão ajudando a gente. Não É, tem, senão a gente pede socorro aqui, né? Para o Vitor e é. Vitória, né? Pois é. Então, eu falo assim, para as meninas, né, do grupo também, eu falo, eu preciso de todas vocês, né, para poder me dar esse ânimo, porque também se ninguém participar, eu não vou ter ânimo de fazer as É. coisas. Então é um coletivo, né? O que na nossa live a gente pode passar para o outro e tentar reverberar tudo isso, né? E eu acho que E, isso também tem muito a ver com a constelação em si, né? Porque é o coletivo, sim, né? sim, é o coletivo. O olhar da Sabe que tem constelação é muitas. isso, né? A sua imagem Tá ruim? tá travando, tá Pra ruim. mim. Você está me É, vendo? Para tô, mim, normal. a imagem está pipocando. Eu não sei, vamos ver se melhora. Mas eu não estou te vendo, está tudo pipocado. Ah, Sei lá se sou só eu, se ou for, sei lá. se Vamos alguém ver, se mais alguém tiver aí, depois reclamar aí, a uma gente reclama. vê. Que pra mim Alguém tá dá um fluindo ok aí normal. que tá vendo. Deve ser o Wi-Fi, Deve mas é o ser o meu? Wi-Fi, Você é. acha, Gi? Tá normal o meu ou tá dando pra vocês? Tá dando pra me ver? Paty, Gi? Agora está melhorando, agora Ah, está melhorando. Para mim está tudo bem. Então vamos seguir, se eles estão tá. vendo. Agora melhorou. Então, o que eu queria primeiro assim, deixar claro é que muitas pessoas me perguntam, né, se a constelação tem alguma coisa a ver com espiritualidade. Né, que vê ali na hora que está acontecendo, acha que tem algum espírito, alguém ali ajudando, me falando, contando as coisas, né? E não é assim, gente. Por mais que seja muito maluco, quem nunca participou de uma constelação, né, muitas vezes fala, nossa senhora, a primeira vez que vai falando, não imaginava que eu ia sair daqui chorando, que eu ia ter conseguido ver, olhar para algumas situações da minha vida, porque realmente o que acontece? Tem um campo de energia quântico, né? Por isso que antes da meditação, antes da constelação, eu faço uma meditação para a gente poder abrir o campo, né? Trazer toda essa energia que a gente chama de campo morfogenético. Então, nós somos influenciados pelas memórias dos nossos antepassados, tá? Então, todas as informações elas ficam registradas na nossa memória celular. Então, através do DNA dos nossos ancestrais, a gente não traz só os genes, né, da cor do cabelo, a cor da pele, do olho, né? A gente traz também os hábitos, os comportamentos, as culturas, a gente faz tudo. Então, claro que depende da gente, né, de querer trazer tudo isso de uma maneira pesada, que aí vai influenciando na nossa vida, com Uhum. certeza, né? É, Só que quando a gente, na constelação, consegue trabalhar isso, né? É, por exemplo, na hora que eu abro uma constelação, tem a pessoa que vai constelar, e todos os outros que estão assistindo ou que vão ser convidados para representar. Todas as pessoas estão sendo trabalhadas. Então, não é só a pessoa que está lá constelando um problema dela, uma situação dela, ou pode ser dela, pode ser de outra pessoa, tá? Que esteja ligada, né, no grupo familiar. Então, todo mundo ali está trabalhando, está recebendo uma luz na consciência para olhar para alguma coisinha da tua vida. Claro que as pessoas que são convidadas a representar ali, alguma coisa elas têm para resolver no mesmo assunto. Tá? Então, não precisa ser a mesma situação, mas um mesmo assunto de dificuldades, sei lá, num relacionamento, né, homem, mulher, ou, enfim, ou com pai e filhos, ou numa profissão, qualquer coisa. Se você for chamada para você participar, para você estar ali ajudando, é porque você precisa dar um olhar mais focado para alguma coisa que você também precisa resolver na sua vida. Uhum. Então, todas as pessoas saem ganhando. É muito legal isso, né? Então, no final, as pessoas falam: Nossa, eu nunca olhei para isso e agora eu consigo ver de uma maneira diferente, né? Muito. É claro que a pessoa precisa estar muito aberta, tá, Cíntia? Não adianta. Eu já vi pessoas que saem porque acha que
eu já presenciei umas 2 vezes que eu fui numa constelação, a pessoa saiu brigando, achando que aquilo lá tudo era combinado, sabe? E nas constelações que eu faço, eu não abro muito tema, eu não falo qual o problema que a pessoa tá. Eu dou assim uma dica, tá? Então, é problema de relacionamento, ponto. Entendi. Alguma dificuldade. Então, eu não conto toda a história da pessoa, porque aí realmente, de repente, você pode. Sugestiona, né? Sugestionaria, né? Então, isso. Então, eu deixo, e aí as coisas que vão vindo, que vão, sabe, que vai surgindo, um olha para a cara do outro e fala, como assim, né? Como que sabe disso? Então, é muito legal, né? Porque todas essas crenças que a gente traz e que, de repente, atrapalha muito a vida da gente, inconsciente, Uhum. né? É muito inconsciente tudo isso, não são coisas que as pessoas falam, ah, Elaine, isso daí não é verdade, porque eu não penso assim, eu não estou agindo assim, eu não tenho problema com os meus filhos, eu não tenho. Na hora que você vê, na hora que você abre a constelação, e que aí as pessoas vão trazendo todos os sentimentos, todas as emoções, você fala, opa, como que eu não enxergava isso? Né? Por que eu não conseguia ver? Porque você estava lá preso no teu passado. Né? É tão claro assim, por exemplo, em relacionamentos, né, dos casais, que, por exemplo, tem muito, né, que a gente ouve muito, né? Ou um dos cônjuges reclamar, ou porque a mulher cobra demais, ou porque a mulher enche a paciência, porque a mulher, ou o homem, ou a mulher que fala, o marido não está presente, o marido chega tarde, o marido. Aquele, N questões, né? Quando isso acontece, é porque ali naquele sistema, que a partir do momento que você formou uma família, uma nova família, né, marido com filhos, é um novo sistema. E se isso acontece, um dos dois está fora do lugar. Ou os dois, ou um dos dois está fora do lugar. Por quê? A mulher pode estar olhando para o marido através do pai. Se ela deixou de resolver alguma coisa lá atrás com o pai, que ela nem faz ideia o que seja, alguns traumas, algumas coisas, ou mesmo pessoas que falam assim, sempre foi tudo legal com meu pai. Aí você coloca na constelação, você vê que não é. Ou presenciou alguma coisa que, né, aí ficou lá no inconsciente e não consegue Uhum. lembrar. Então, sempre tem alguma coisa que a gente precisa resolver. Na constelação, a gente tem 3 leis que precisam ser reverenciadas para que o fluxo possa fluir de uma melhor maneira, né? Porque senão, se a gente levar a trancos e barrancos, por isso que tem um monte de divórcio, né? As pessoas não têm mais paciência. Antigamente, as mulheres, elas, acho que por toda a situação, né? Tanto de trabalho, muitas mulheres não trabalhavam, né? Fora. E aí pensava 1000 vezes antes de pedir o divórcio, ou por causa dos filhos, né? Tem ainda Uhum. muito disso, Uhum. né? Você vê muitos casais ainda que se suportam, né? Porque, depois de, sei lá, 30, 40 anos de casado, não vou separar. O que eu vou fazer da minha vida? Né? Tem muito isso. E hoje as mulheres estão se empoderando mais. Só que aí o que acontece? Vem o desequilíbrio. Né? Então ela acha que ela pode tudo, ela acha que ela é melhor em tudo também. Muitas mulheres que conseguem cargos melhores do que o marido, e fica aquele desequilíbrio porque eles não aceitam. E a Uhum. partir do momento que você resolve aquilo, tudo bem. Mas quando você resolve, não é um resolver completo. É um resolver que fica lá alguma coisinha te incomodando, que aí pode vir a depressão. Tá? Porque tá lá escondido, você não tem consciência disso. Para você tá tudo certo. Eu continuei com o meu casamento porque tá bom. Né? Tenho Então, filhos e tá tudo certo e vai quando você levando. chega, por exemplo, quando você vai para um relacionamento, é como se você levasse essas questões suas antigas familiares para esse relacionamento, é isso? Sim, você leva. Você leva, e aí o que acontece? Por exemplo, você é o teu marido, você traz as suas, ele Uhum. traz a deles e vira aquele nó, aquele Uhum. emaranhado. E se aí vocês não conseguem equilibrar tudo isso, você não consegue ter ordem, você não consegue ter pertencimento, porque todos nós temos direito a pertencer ao nosso grupo familiar.
Então, se você lá atrás não está pertencendo por algum motivo, ou alguém foi excluído e você está olhando para essa exclusão e vivendo a vida dessa pessoa aqui, você pode ter conhecido ou não, tá? O que acontece? Você não vai pertencer ao seu novo grupo familiar. Você não resolveu lá atrás. Então, aqui vai continuar o emaranhado. Então, você vai olhar para o marido, lembrando de algumas coisas que ficaram lá para trás. Você vai cobrar. Você fala, o que eu tanto cobro dele? Né? E por que você tanto cobra? Porque você não colocou ele no lugar de marido. Ele está no lugar do seu pai, por exemplo. Tá? Esse é um exemplo que eu estou dando que é mais fácil de entender. E a mesma coisa do marido com a mulher, né? De cobrar tanto a mulher, de não estar presente, sabe aqueles casais que falam assim, não tá bom, mas a gente resolveu ter filhos para ver se melhora? Já viu muito, né? Isso, né? Muito olha comum. A confusão que é. Olha a confusão Coitada que gera. da criança, né? Coitada da criança, né? Porque quando você não consegue olhar para o teu marido, ou ele não consegue olhar para você como esposa ou como marido, vocês não conseguem enxergar o filho. O filho não tem lugar nesse sistema familiar. E aí, então, o filho se sente excluído? O filho se sente excluído. Então, aí você fala, poxa, aí você vive levando o filho em terapeutas e vai reclamar na escola e o problema está tudo ali. Né? Porque o que ele está olhando? Ele olha para o pai e para a mãe, ele não enxerga o lugar dele, porque nem o pai e a mãe têm lugar ali. Então, como que ele vai achar o lugar dele? Entendeu? Então, tudo isso é a ordem que precisa ter no sistema. E você estava falando que são 3 leis, né? 3 leis. A primeira é da ordem, que assim, tudo que veio antes precisa ser reverenciado. Então, nossos pais, avós, bisavós, tataravós, até a 7ª geração. Nós trazemos esses padrões até 7 gerações atrás. Uau. Então, aquela pessoa que você não sabe nem quem é, de onde veio, você pode estar olhando para ela, que de repente ela foi excluída do grupo familiar, né? Que antigamente não tinha muitas mulheres que eram colocadas para fora, porque engravidavam, mãe solteira, imagina, 50 anos atrás, isso não era assim, inviável, né? Um negócio desse. Muitas mulheres eram excluídas do grupo familiar e ficou. Pode até ter voltado depois, né, para o grupo, mas ela foi excluída. Aquela parte da vida dela ficou ali. Tá? Então, muitas vezes as pessoas fazem isso por amor. Né? Então, ela inverte toda a ordem por amor. Então, eu vou reverenciar um antepassado que eu não sei quem é, mas eu estou olhando lá para ele. Então, ele foi excluído porque, sei lá, era alcoólatra, ou porque era um assassino, ou porque, sei lá, qualquer coisa. Todos têm o direito de pertencer. Então, se eles foram excluídos, a gente tem que olhar lá para trás e ver que existiu uma ordem. Então, assim, hoje eu sou Elaine. Não posso inverter a ordem e ir lá para trás. Tá? Porque senão eu vou estar. O sistema e quando você vai estar tudo errado. Quando você diz excluído, então é excluído do sistema. Do sistema. Entendi. Do sistema. Tá? Ou brigas entre pais e filhos que ficam sem se falar anos e anos. Né? Independentemente de quem excluiu. Esse filho brigou com o pai, saiu de casa. Tá? O que é muito importante na constelação. Como existe essa lei da ordem, quem sempre vai para os pais são os filhos. Então, por exemplo, um pai brigou com o filho. Né? Ele pode até procurar o filho para conversar, para de repente colocar os pingos nos is. Tá? O pai pode estar certo ou pode estar errado. Só que quem volta para o pai é o filho. Né? O pai nunca tem que ir até o filho e falar assim, eu quero que você volte. Tá? Eu exijo que você volte. O filho tem que fazer isso, porque senão você está invertendo toda a ordem. O filho tem que reverenciar o pai.
Então, nós reverenciamos os nossos pais e os nossos filhos precisam nos reverenciar. A gente pode ser o Uhum. pior pai e mãe do mundo, mas a melhor coisa que nós demos a eles foi a vida. A vida. Então, a gente precisa reverenciar os pais para ter esse equilíbrio, tá? Que é a outra lei da constelação. Nós nunca vamos conseguir estar equilibrados com os nossos pais. E nós nunca vamos estar equilibrados com os nossos filhos. Porque os nossos pais nos deram a vida, então eles são muito maiores do que nós. E nós demos a vida aos nossos filhos, nós somos muito maiores que eles. Então, esse equilíbrio entre nós e os nossos pais só vem a partir do momento que nós geramos a vida aos nossos filhos. Aí a gente fica equilibrado. Olha. Até então, os pais são maiores em muitas outras coisas. Uhum. Então, quando existe alguma discussão, alguma coisa, mesmo que o pai esteja errado, ele vai ligar, ele vai falar que está errado, ele vai, sei lá, vai tentar colocar as coisas em ordem. Mas é sempre o filho que precisa reverenciar. Sempre o filho que precisa ir até o pai. Né? Falar, pô, a gente precisa conversar, a gente precisa acertar tudo isso. Porque se o pai for, ou a mãe for, tentar ajudar, tentar fazer, inverter essa ordem, e até voltar a conversar, voltar a ter um relacionamento, não é de coração. Tá? Não é o correto. Então aí vai ficar aquela coisa pairando e pode vir outros problemas poderão vir. Você poderá passar isso para o teu filho, porque não foi resolvido da maneira correta. Tá? Porque a gente sempre acha, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu que tenho que ir lá. Eu tenho que dar o braço a torcer. Né? O que eles podiam fazer por nós era dar a vida, e foi o que eles fizeram. E da melhor maneira que eles conseguiram. Né? Mesmo aqueles que doam o filho, que larga o filho, que abandona, que está tudo certo. E a gente nunca sabe o que foi que aconteceu ali para esse pai e essa mãe, né, fazerem isso. Eu costumo brincar que pai e mãe dão o melhor que eles podem, né? Dentro do contexto que tem ali dentro dele. Cabe a gente elaborar aquilo, né? Sim, claro que não é fácil, né, Cíntia? Né, uma pessoa que de repente soube que foi abandonada, né? Parece que é assim, nossa, meu pai e minha mãe não gostam de mim. De repente, aquela atitude de doar o filho, né, de deixar em algum lugar, foi uma atitude de amor, porque não tinha condições nenhuma de criar. Então, precisa olhar o outro lado, e não só o lado de que me abandonou e tudo bem. Olhar pelo olho do outro, né? Que eu acho que isso a constelação faz bastante, não faz, né? Sim, muito. Você entrar no papel, né? Sim. Porque a constelação é um trabalho de alma. Né? Eu até brinco, falo, você está representando a alminha, né, de tal pessoa. E porque é a alma que está ali trazendo, né? Esse campo quântico são as energias da alma da Cíntia que está lá falando o que é que ela tem vontade de falar, de fazer, o que está no inconsciente que ela não consegue trazer para cá e resolver. É a alma. E aí, às vezes, a alma fala uma coisa, aí você, Cíntia, fala, não, Elaine, não é assim. Aí vem outro, dá um outro tipo de olhar, aí você vai olhando e fala, consigo entender agora. Tá? Porque é tudo um olhar de alma que acontece na constelação. Né? Vem tudo o que a gente não consegue perceber, porque se a gente percebesse, a gente resolveria da melhor maneira. Né? Ou não, né? Sei lá. Mas enfim, nem sempre a gente faz a melhor escolha, né? Mas o primeiro passo, pelo menos, é trazer ali, né? Para enxergar, né? Porque se não enxerga, vai mudar como, né? Então a gente precisa enxergar. E a constelação traz essa consciência. Agora cabe a você de querer olhar para isso ou não, ou deixar quieto. Tem gente que tem muito medo de mudança, né? Porque tem mudanças que são muito fortes, né? Que você tem mudanças com pai e mãe, com filhos que você precisa fazer e que é por amor. Mas até você entender que aquilo é por amor, minha filha, olha, vai tempo. Tempo. Então você fica naquele sofrimento. Né? E aí que eu falo, calma, muita calma, né? Vamos fazendo as coisas por etapas. É claro que você não vai sair da constelação querendo resolver tudo em um mês, a tua vida vai estar ótima. Não é assim. Tem gente que consegue, que fica um ano inteiro
colocando a vida em ordem. Né? Se você pensa lá 30, 40 anos da tua vida, com vários pensamentos, com várias crenças, você não vai mudar de uma hora para Lógico. outra. Mas quando você tem consciência de que você precisa fazer isso, opa, como que aí você vai procurando mecanismos, Fortalecer, né? ferramentas, Então, isso que é o legal. Você tentar achar, opa, eu preciso fazer. Pode até ser que hoje o que eu vou fazer não seja legal para quem vai receber, mas daqui a um tempo vai ver que é o melhor. Mas a gente entender isso aqui de coração é difícil. Agora, você Então, estava cada falando um. um pouco dos excluídos, né? O que acontece com esses excluídos? Assim, o que reverbera nas próximas gerações? O que pode Eles vão acontecer? vivendo. Por exemplo, uma coisa que acontece muito são os abortos. Tá. As pessoas, né, que têm abortos, que sofrem abortos, pode ser espontâneo ou não, ou provocado, não importa. Tá? Aqui a gente não está julgando e não querendo e nem querendo entender o porquê, porque de repente se a pessoa fez um aborto é porque ela precisava fazer, né? É o que ela sabia fazer naquela ocasião. Mas abortos, eles também fazem parte, eles pertencem ao grupo familiar. Então você precisa incluí-los, e na constelação a gente trabalha de inclusão. Tá? Então, por exemplo, a Cíntia tem você, sei lá, mais 2 irmãos. De repente a sua mãe teve um aborto. Então você é a primeira, de repente a sua mãe teve um aborto, aí você teve mais 2 irmãos. Normalmente o que vocês fazem? Nós somos em 3. Tá? E é o que a gente Ah, faz. Não, vocês são em 4. E na verdade a Cíntia é a primeira, que aí vem a ordem, que a gente tem também que tem seguir. que. Então a Cíntia é a primeira, esse que a mãe abortou é o segundo, aí tem o terceiro e tem o quarto. E por que precisa incluir? Porque o que pode acontecer? Esse segundo aqui, que foi o aborto, o exemplo que eu estou te dando, se ele não está incluído, e o que fazia muito também, as pessoas escondiam muito isso. Muito Então, de comum. repente, tem irmãos e nem sabem, né? E aí, o próximo filho que nasce, como ele sente a falta desse irmão, ele vive a vida olhando para esse excluído, para esse irmão. Então, ele traz toda a dor desse irmão que não nasceu, tá? Então, a alma dele, em algum tempo, esteve ali. 1 mês, 1 semana, 3 meses, sei lá. Aí, a mãe perdeu. Aquele filho existe nesse sistema familiar. Então, o que acontece? Muitas mulheres falam, mas eu não sei se era homem, se era mulher. Eu sempre falo, sente no coração. E a mulher tem isso, né, Cíntia? A gente Feeling, tem né? esse feeling. E aí sente e vem muito forte. E aí a gente dá nome para essa criança, a gente faz um ritual, porque ela precisa estar presente. E isso não significa que você vai ter que conversar com esse filho o tempo inteiro, né? Claro, por exemplo, eu tenho a Vitória, que tem 20 anos, e eu tive a Sofia, que foi um aborto espontâneo, né? Que eu perdi com 2 meses. Então, eu tenho 2 filhas. Então, eu tenho aqui um porta-retrato com a família e tem um cristal que representa a Sofia. Tá? Mas isso tudo a gente precisa fazer dentro de uma constelação. Não é só pegar um porta-retrato, colocar um cristalzinho ali e tá tudo certo. Não é assim. Tá? Porque essa criança, essa alma, ela precisa sentir que agora ela faz parte dessa família. E assim ela pode ser feliz. Porque aí, de repente, o grupo familiar não vai para frente porque tem tudo emaranhado. Né? Então, de repente, esse irmão olha para esse que não veio. Isso é o que normalmente acontece, tá? Mas não é que sempre o que vem depois do aborto vai olhar para o aborto. Ele pode estar suscetível a isso. Mas aí o outro pode olhar, ou a primeira pode olhar para ele e falar, poxa, ele não está sendo visto. Aí ela enfraquece, porque ela não tem o poder de primeira filha. Ela está olhando para o irmão que é segundo, que é menor do que ela. Né? Então, o primeiro filho tem o poder e a força de primeiro filho, o segundo de segundo, cada um por si. No seu lugar, né? Cada um no seu lugar.
Então, se a gente, por isso que eu falo, ninguém se chama aborto, né? E é Uhum. muito comum falar assim, eu tive um aborto. Não, Uhum. seu filho não chama aborto. Ai, que coisa horrorosa. Você já pensa nele como É. morte, né? Então, não é, ele é vida, ele faz parte, ele só não nasceu, né? É como se uma mulher que tem o filho e depois, sei lá, de algumas horas morre. Ela não vai falar que ela teve um filho? É a Uhum. mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque muitos grupos familiares estão em desordem por causa de um aborto, de dois abortos, sei lá. Porque, de repente, a família nunca falou. Então, tem irmãos que não sabem nem que tem mais Que irmão. houve, né? É muito E comum, na né? conta, Até porque muito. normalmente a mulher sente um pouco de responsabilidade, um pouco de culpa. E se Sim, você vai fazer uma anamnese um pouco mais profunda, eu tive, foi assim, né? Mas não é uma aham, coisa que de bate e pronto as pessoas mencionem, né? sim. E isso é muito comum aparecer. E às vezes nem lembra, aí você faz a constelação, aparece na constelação, sabe? A pessoa olhando para alguma coisa que você fala, o que que é isso daqui? Aí você vai, aí você encontra, ou alguém que morreu, ou é o aborto, mas está olhando para lá, né? E aí Porque ele não está se olha para incluído ali, não consegue olhar para a sua vida, né? Não dá conta para a da sua sua vida, vida. né? Isso, isso. E isso é muito inconsciente. É claro que ninguém quer olhar para um irmão que não nasceu e Uhum. viver a vida dele, né? Olhar para um tio, ou para uma avó, sei lá, minha avó teve tantos problemas na vida, eu vou olhar por amor, eu vou olhar para ela e vou viver a mesma vida, né? Como tem muitas famílias que a gente vê assim que a avó sofreu um aborto, aí você vê que a tua mãe sofreu um aborto, a sua tia, aí você sofreu um aborto. Aí vai, o negócio, enquanto você não resolve, não É fecha padrão de isso, repetição, né? é padrão de repetição. Aí É, vai, e se você não melhora com isso, você passa para o filho. Tá? é. Então isso é muito comum. E as pessoas, às vezes eu falo, nossa, mas como assim? Eu vou dar nome para um ser que eu nem conheci, não sei nem o que é. E aí quando você coloca no campo, que você inclui, você fala, aí você sente uma sensação de amor mesmo. Né? Então, por exemplo, aqui em casa que eu tenho o cristalzinho da Sofia, eu passo lá, vem a energia dela para mim. E não vem uma energia ruim de, nossa, não nasceu, De nossa, pesar, né? coitado. Não, é assim, olha que legal que você faz parte aqui da família. Tá? Uhum. Então, é esse sentimento que tem que ter. Porque aí você vai liberando todas essas crenças. A gente vai descartando os problemas que a gente traz sem saber. E E ao reorganizando, né? reorganizando. E aí vem a lei do equilíbrio, né? O que, que é essa Uhum. lei do equilíbrio? É, é o equilíbrio de troca entre o dar e receber. Tá? Então, muitas pessoas adoram doar, se doa, resolve tudo para os outros, faz tudo para os outros. Não tem aquelas pessoas assim, Uhum. né? E assim, não preciso nada em troca, não quero, não estou precisando. Fica todo em desequilíbrio, porque a nossa vida, as relações são baseadas em troca. Né? Tudo, o trabalho da gente é baseado em troca. Uhum. Né? Então, é claro que a gente pode fazer, de repente, alguns atendimentos ou cobrar um pouco mais barato porque a pessoa não consegue pagar, ou fazer alguma outra coisa, dar um mini curso que vai ajudar as pessoas, sim, né? Mas a gente tem que ter alguma troca em relação a tudo na vida. E, por exemplo, um casal, se não tem a troca entre os dois ali, né? Se um se acha melhor do que o outro, né? Se acha, eu ganho mais, então eu banco tudo, eu faço tudo, né? Que tinha muito antigamente, o homem trabalha, a mulher não. Era muito Então a mulher comum, né? cuidava da casa, né? Cuidava dos filhos, e o homem achava que porque ele colocava dinheiro dentro de casa, ele era o melhorzão. E a gente sabe que cuidar de uma casa não é fácil, né? Olha, meu Deus do céu, né? Acho que agora quem nunca teve experiência agora nessa época tá tendo de montão e agora, né?
Sim, eu falo que é melhor sair para trabalhar do que você Descansa. ficar em casa. Descansa a mente, porque em casa você faz, aí você olha, você tem que fazer tudo de novo, porque já está sujo de novo, né? Aquela coisa, aí chega, e fala, meu Deus do É céu. isso mesmo. Então, aqui em casa a gente fez assim os esquemas, a filha faz comida, eu limpo, o marido lava a louça, eu falei, gente, não dá. Então, esse equilíbrio precisa ter, né? Porque às vezes Uhum. a mulher fala, poxa, o marido trabalha o dia inteiro, coitado. Então, eu vou fazer tudo aqui, porque, tadinho, ele tem que chegar, tem que estar tudo prontinho. Não é assim, É, porque ela também se matou de trabalhar durante pois o dia é. em casa, né? Então, isso é um desequilíbrio, tá? Então, por isso que hoje em dia os casais não têm paciência, não é assim, não tá discutindo por alguma coisa, nossa, já, vamos separar, né? Não tem paciência. Não tem aquele despertar de olhar para o marido, olhar para a esposa e falar, poxa, Enxergar, né? Enxergar de enxergar. verdade o outro, né? Sim, porque o outro também tem o valor dele, Uhum. né? Então, isso em tudo, com amigos, ou quando você se doa muito para um amigo e você não recebe nada. Sempre você que procura o amigo, né? Ele só te procura quando você quer, quando ele precisa de você, né? Aí Uhum. chega uma hora que você fala, ai, tô cansada. Então, tudo É. isso, né? A gente precisa saber equilibrar em tudo, mesmo no trabalho, quando você se doa demais no trabalho. Você tem que ter a troca, né? Você pode fazer, sei lá, num trabalho você pode se doar mais, mas no outro, a outra pessoa também vai precisar ajudar, porque senão a Senão gente desnutre, né? Desnutre, desnutre, né? desnutre. E E adoece, essa né? adoece. Muitas pessoas trazem problemas no físico, né, dores, porque não colocam para fora. É. Porque vão recebendo, 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 e assim, e fica nisso porque não sabe o que está acontecendo, não sabe falar que está desequilibrado, né? Ninguém vai chegar para mim e falar, Elaine, está tudo desequilibrado, você pode colocar em ordem aqui? Não dá, Não sabe porque a nem gente onde não começa, sabe, né? não Nem onde sabe de onde começa, nem onde começa. termina. Eu tenho mal-estar, mas eu não sei muito bem nem o que, né? Sim, é muito disso. Então a gente não tem essa consciência de chegar numa constelação, né, e falar, Elaine, tá? Só vai falar, olha, eu estou com problema com o marido. Ela não vai falar, eu estou olhando para o meu marido, veio do meu pai. Uhum. Não tem essa consciência. Né? Olha, meus filhos estão com problema. O que está acontecendo? Será que eu não estou dando atenção? Ou será que eu não estou participando? Ou será... Você vai ver e fala, mas e aí? Como que você está se olhando? Né? O porquê que você está cobrando tanto? Isso é muito importante. Então, na constelação, a gente consegue enxergar o que o outro não está enxergando. Né? Que nem sei. Quando a gente está no problema, a gente não enxerga mesmo. A gente só vê as coisas ruins. Tá ruim, vai ficar pior ainda, né? Com certeza, né? Eu falo que quem É, reclama chama duas vezes, né? sim, é isso Clama duas mesmo. vezes. Vai Reclama e reclamar? fica. Tá É a reclamando. mesma Tá coisa de clamando dor. duas vezes, então. É, é a mesma É. coisa de dor, né? É Cultua, claro né? que você vai lá, poxa, faz parte agora a dor da vida. Né? É claro que às vezes a gente tem dores e que tem problemas que você precisa melhorar, que você vai, né, nos médicos da vida, e às vezes você fica pulando de médico em médico, vai, que você não encontra resultado nenhum. Meu, para ver, né? Porque quando o corpo físico da gente adoece, é porque o emocional já está um caco. A gente sabe disso. Você sabe disso, né, Cíntia? Para Então, chegar no imagina, corpo, ó, eu falo que já gritou emocional há tanto tempo. muito, muito. Só que a gente não percebe, Eu né? falo, Ou toma um comprimido, toma um não sei o que, toma, para ir mascarando, né? E aquela dor sim, emocional só vai. sim. E você não quer enxergar. Imagina, uma dor vai trazer o quê? Problema com o marido? Problema com mãe, com pai, com filho? Claro. Né? É mais fácil olhar para essa dor porque, eu peguei peso, que até pode ser, né? Machucou por alguma coisa, mas que aquilo fica durante tempo. E aí o que acaba acontecendo? A dor começa a fazer parte da tua vida, né? Tá ali, juntinho de você. Então, aí vem a Uhum. depressão, vem a ansiedade, vem as dores. Aí você fica, por que de tudo isso? É claro, né? O teu emocional está lá gritando, né? Aquelas intuições que vêm para a gente,
Só que a gente deixa passar. Né? Depois de um tempo, você fala, nossa, um tempo atrás eu pensei nisso. Mas você deixou passar. Né? E Eu faz de falei conta que numa não tá outra live acontecendo minha. nada, né? Sim, eu falei numa outra live minha, que acho que você já ouviu da Beth também, que quando é intuição, o negócio passa em 5 segundos. Agora, quando aquilo fica martelando na tua cabeça, é o teu ego ali, reclamando, o teu ego querendo, né, falar mais alto. Então, gente, passou, né, atenta, fica... Agora eu já aprendi. Veio alguma coisa na minha mente, eu não fico, eu vou lembrar Não depois. Não questiona, lembro, faz, não. né? Eu já escrevo. Falo, opa, isso daqui eu preciso olhar para ele depois. Eu faço Porque assim não, também. não fazia. Eu achava, eu vou lembrar. Imagina. Agora Às eu vezes no meio tô. da noite. Às vezes no meio da noite Não, eu acordo e anoto. Porque é quando sim, vem as minhas maiores intuições, normalmente é no meio da noite, porque eu acho que é quando tá mais relaxado, né? pode E ser. é o Eu inconsciente. gravo. Eu pego o celular e fico falando baixinho, assim, para não acordar o marido, né? Aí eu fico, ou sonhos, né? Porque eu sempre fico, não, eu vou lembrar, como se tivesse tudo na minha cabeça. Não, agora eu pego o celular e gravo baixinho, e no outro dia eu ouço com outro olhar, né? Porque senão a gente É. não, Teve não algum pessoal aí consegue. que foram escrevendo algumas coisas. Deixa eu dar uma passada Fora, para ver se o pessoal tá vamos querendo ver. te colocar algumas questões aí. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Até aqui da Dani. Como funciona a constelação individual? É diferente em grupo? Não, é o mesmo faz é assim, eu, Elaine, prefiro a constelação em grupo. Eu acho que a energia flui melhor, acho que as pessoas que participam, o que elas trazem ajuda a enriquecer muito o trabalho, tá, Dani? É, como eu faço a constelação oculta, ninguém fica sabendo, só se você quiser colocar depois, né? É muito legal, porque as pessoas realmente trazem o sentimento, trazem a emoção. E quando eu faço individual do bonequinho, é a pessoa, né? Por exemplo, eu estou aqui fazendo com a Cíntia, com os bonequinhos. É a Cíntia que vai ter essa percepção de estar representando ela, ou sei lá, uma situação, ou o marido, ou a mãe, quem ela for trazer, né, o tema. Então, para mim, Elaine, eu acho melhor a constelação em grupo. Ela rende muito mais, os benefícios são muito maiores, mas isso vai de cada um. Tá? Tem pessoas já que fizeram comigo, tanto em grupo quanto individual, e reverberou, mas a pessoa precisa estar muito aberta, muito assim conectada, tá? De Você falar, diz de na saber individual. que no individual, ela precisa estar muito conectada, por mais que eu dê é, as, as informações do que vai vindo, né, no trabalho, mas ela precisa estar muito conectada para poder entender tudo, porque se ela fica muito no racional, ela não consegue ter essa percepção. Tá? Isso é uma opinião minha. Então, para mim, mesmo para mim, todas as que eu fiz, para mim a constelação em grupo reverbera muito mais rápido. Ai, que Né? interessante. Mas não tem não tem algum tema que tenha que ser. O tema tenha que ser individual ou tenha que ser em grupo? Não, Qualquer tema não, pode ser de uma forma ou de qualquer, outra. qualquer tema, de qualquer jeito. Não tem esse. Vai da pessoa. Tá? Mas é assim, o que acontece muito, tem muitos consteladores, ou a maioria, que eles falam todo o problema da pessoa. E tem pessoas que têm vergonha, que não quer se expor, porque tem um problema grave, sério. Mas eu sempre falo, as pessoas que estão ali participando de uma constelação, elas não foram chamadas à toa, né? Elas estão ali porque elas têm algum aprendizado e elas têm que colocar a energia delas ali para ajudar. Então, eu acho que quando você vai fazer um trabalho de ouvindo e me vendo, Cíntia, porque para mim aqui travou tudo. Eu tô te ouvindo, mas tá travado. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Agora melhorou. Voltou. Tá. Então, a pessoa precisa realmente entender o que ela quer, entender que ela precisa de uma mudança, tá? Para poder realmente fazer tudo isso. Então, a maioria dos consteladores, eles colocam todo
o problema da pessoa. Então, por exemplo, eu, Elaine, vou constelar e falo que eu estou com problema, sei lá, profissional, que eu não tenho dinheiro, que eu estou cheia de dívidas, que de repente eu tenho um Uhum. pai que tem problema com alcoolismo, com o vô teve problema. Ah, a pessoa não quer se Ah, expor, coloca coloca. E tem todos os gente que tem pormenores. vergonha, todos, todos. Então, assim, por isso que eu Eu nunca, faço eu nunca ela, participei de constelação em grupo. Eu é só muito legal. me submeti à constelação sozinha. Porque eu Sim. tenho essa sensação de que em grupo talvez eu não consiga me abrir. Uhum. Mas então, Mas eu nunca participei. mas é muito legal você participar qualquer dia e ver como que é. Mas eu não abro Uhum. tudo, tá? Eu falo, eu dou um ponto e tudo bem. Se a pessoa tem problemas, teve, aquilo pode até vir, pode aparecer na constelação, né? Na hora Uhum. que a gente está fazendo o trabalho. Mas isso não é uma coisa que eu vou ficar falando, falando. E se a pessoa quiser falar, ok. Porque aí vai relaxando e vê que ali é uma energia de luz. Fala, bom, eu não preciso ficar aqui com vergonha, então deixa eu fazer as coisas, Uhum. tá? Ó, tem uma pergunta Vamos aqui. O ver. que é indicado para... Jo Biasi. O que é indicado para trabalhar na constelação? Qualquer coisa. Qualquer tema, Jô. Qualquer coisa. Pode ser problema de saúde, pode ser profissional, pode ser financeiro. Tem pessoas que sempre. Tem pessoas que ganham muito dinheiro e não conseguem guardar, né? Por quê? Porque a gente precisa ter força do pai e da mãe, né? E se esse pai e essa mãe não deram a força para a gente, né? Porque eles também não tiveram, a gente não vai ter, porque o pai manda o filho para a vida. Então, o filho tem sucesso, o filho ganha dinheiro através da força que o pai manda para ele. Olha, que Tá? E se interessante. ele não tem essa força na constelação, a gente traz essa força para o pai mandar o filho para o mundo. É o pai que manda o filho para o mundo. E a mãe, ela tem a força de levar o filho para o mundo, mas no sentido de relacionamento, profissão, carreira e dinheiro. Só que a diferença da mãe de lidar com dinheiro com a do pai, o pai faz você ganhar o dinheiro e a mãe faz você administrar esse dinheiro. Então, por exemplo, você pode ter a força do pai e ganhar um monte de dinheiro. Só que você não tem a força da mãe, você vai gastando, gastando e não consegue. Né? Aquelas pessoas que falam, putz, eu ganhei um monte de dinheiro, eu trabalhei, guardei, e o dinheiro desapareceu. Que interessante. Tá? Isso é a força da mãe. Então, a mãe, o mundo, a vida trata a gente da mesma maneira que a gente trata a nossa mãe. Da mesma maneira. Então, se você discute, se você briga, se você julga, se você critica, a vida vai fazer a mesma coisa com você. A relação que nós temos com a mãe é muito forte. Só que os problemas são maiores do que com o pai. Ah, Claro, né? Se ela traz óbvio. tudo Eu isso, falo, é eu claro falo, que vai vir, né? eu falo. A gente só de carregar 9 meses, a gente já impactou pelo menos 9 meses na vida dos coitados. Então, Sim, com certeza. É bem isso. Então, a mãe é que dá o primeiro colo ali pra gente, né? Então, ela carrega a gente, ela que dá o primeiro colo pra gente, né? O pai pega depois, mas na hora que tira ali, né, o filho da barriga, enfim, leva lá pra eu mãe. falo que não tem momento mais incrível do que quando tira da barriga, Não, tá lá berrando e não precisa nem encostar em você, só chega perto, o bichinho sim. para de chorar na hora, né? Eu falo que Nossa, você já só isso ganhou a já vida, vale, né? né? Vale. Só esse Muito instante, se a lindo. gente morrer com nenhuma memória, se a gente tiver só essa memória desse instante, acabou, não precisa de mais nada. Não precisa mesmo, é. Nossa, e o meu isso foi muito forte, porque a Vitória realmente passou por isso. Ela chorava, 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 colocaram do meu lado, ela parou e ficava soluçando. Eu falei, gente, que coisa mais maluca que é essa, né? E é bem isso mesmo, né? É o Deixa eu ver se cheiro, tem mais né? É alguém muito. aqui. Então, o Vitor, ele falou, o meu pequenininho de 17, perguntou o que vocês acham, Pequenininho. o que vocês É. acham de uma pessoa que ganha uma, mas ele não terminou. Cortou, Vitor. Se quiser, completa aí que eu não entendi. Deixa eu ver se mais alguém colocou.
A Rosângela, tão importante buscar a origem. Sim, com certeza. É o mais importante, Rosângela. Saber lá. Na verdade, você não precisa saber os problemas né, que eles tiveram, mas assim, é reverenciar com muito amor tudo que passaram, porque com certeza não foi fácil. Né? A É, vida, antigamente a vida era muito mais difícil. Né? com E isso dos certeza. nossos pais, dos É, nossos avós, eles fizeram o que eles sabiam fazer. A gente não diante de pode tudo, né? reclamar muito, né? O que vocês A acham de uma Rosângela pessoa está que... falando, pensei que só eu anotava no meio da noite. Não, Rosângela, Não, você e a torcida brasileira. com certeza. Quem aprende, né? A Suzana, Meu tá Deus, tô lá dos Estados danada. Unidos, estão assistindo a gente. Ai, que linda. Meu Deus, tô danada. Não tá danada, não. A constelação Também ajuda estou você a danada, resolver Maria muitas Luísa. coisas. São São necessárias várias necessárias pessoas de constelação para ajudar as suas várias sessões da tarefas. constelação. Necessárias várias pessoas participando, é isso, Jô, que você quis dizer? Não, são necessárias Necessárias várias sessões várias da pessoas. constelação Ah, sessões. para ajustar estas Ah, áreas. então. É, sessões. Ó, então, depende. Porque, por exemplo, se você vem, é, fala para mim que você tem N problemas. Então, você tem problema no seu profissional, no seu financeiro, você tem problema com, sei lá, no seu relacionamento, você tem problema com tudo, aí uma sessão realmente não dá. Mas o que eu sempre falo, por exemplo, o que eu faço? Eu converso com a pessoa antes, né, de fazer a constelação, eu ligo, a gente conversa, me expõe tudo, o problema, aí eu pego o principal, eu falo, vamos começar por aqui. Porque, de repente, eu pego esse fiozinho aqui e isso reverbera em um monte de outras coisas. Né? Aí você não vai precisar fazer uma constelação para cada problema. Né? Mas uma coisinha que você pega, opa, você consegue olhar para outras situações da sua vida. Eu falo, Então, eu costumo brincar que eu falo que o cérebro, né, e as nossas memórias são como um mosaico, um grande mosaico. Quando você aham, muda uma pecinha ou um holográfico, quando você muda uma pecinha, um monte de coisa que está correlacionada ali vai ressignificar, né? E às aham, vezes sim, uma intervenção sim, muda muitas coisas, às vezes que a gente aham, nem imagina que está muito, ligada, né? sim, sim. Então, não é que uma sessão vai ajudar em tudo, mas ela vai te ajudar em várias questões, a olhar para várias questões. Né? E na Uhum. hora que você conseguir resolver essas, aí você faz outra constelação para resolver as coisas que você não conseguiu. Né? Eu já fiz um monte de constelação. Nossa, vou fazendo. Eu acho que é tão É, maravilhoso, quando a né? gente vê o resultado na gente, que a gente vê que é maravilhoso, aí que você vê muito mais significado, né? Até Sim. de compartilhar e ver o resultado nos outros e em você, e aí. Por que não, né? Uhum. Eu falo Por que não? que terapeuta que não se cuida não é terapeuta, né? Não, a gente precisa. É o que eu falo, eu não. Eu falo para as meninas, falo assim, gente, eu preciso de apoio também, porque sozinha eu não dou conta, É. né? E você sabe disso, né, Cíntia? Não tem como. É, se a gente não Como, estiver se então, mexendo o tempo todo, não tem mesmo. Não tem. precisa estar bem para poder fazer essa live, para poder fazer a constelação, para poder fazer os outros trabalhos. Imagina eu lá chegando na constelação toda caída, É, né? Não vai dar, não tem como. Então eu tenho que estar bem para poder também receber toda essa energia aí, é, de poder olhar para esse campo de constelação e ver o que é que eu posso ajudar, né? Não estou brincando ali de teatrinho. é. Né? Eu tô cuidando da vida de uma pessoa, porque tem muitas pessoas que saem de uma constelação que de repente foi mal feita, nossa, ao invés de É, melhorar, piora, né? Eu fiz a constelação de uma semana passada, a Sandra, não sei se ela está aqui, que ela já tinha feito uma, que ela falou, Elaine, eu saí pior, e ela estava traumatizada. Né? eu já Até, peguei nossa, gente no consultório depois de constelação isso quer bem. É. desequilibrar. A gente tem que ter muita Mas de toda a responsabilidade com técnica, né? isso, De toda a abordagem, né? Profissional, toda. existem profissionais e profissionais em todas as áreas, né? Mas Infelizmente, a gente tem conta de tudo, a área né? da saúde mental deveria, né, mais responsabilidade, porque eu falo que Sim, a gente entra num âmbito que ninguém enxerga, né? ninguém. A gente tem que ter toda essa coerência, né? Cuidado, Então não né? adianta,
Então não adianta a gente querer cuidar de alguém lá. Por exemplo, eu fazendo a constelação preocupada com um monte de coisa na minha cabeça. Não dá, né? Eu tenho que deixar aquilo de lado e entrar nessa energia, entrar nesse campo. Aqui Para a isso você Sandra tá deu bem, um né? oi aí. Aqui. É. Ela tá aí, ó. O Que cheiro, fez a não. semana passada. Ah, Rosângela, o cheiro nosso do baby que fica com a mãe, impossível esquecer. Isso aí. Isso é Ah, o Vitor, verdade. perdão, o que vocês acham de uma pessoa que ganha na Mega Sena, por exemplo? É considerado que as pessoas estão em um estado de desequilíbrio por esse dinheiro instantâneo? Quando a gente ganha na Mega Sena, então, Vitor, o que a gente faz? Quer dizer, eu nunca ganhei na Mega Sena, né? Mas uma coisa que, para a gente poder estar em equilíbrio, é você poder doar de alguma maneira para as pessoas, né? Lógico que não para todo mundo, mas pegar uma parte desse dinheiro e fazer doação para um instituto de caridade, para algum lugar que está precisando, enfim, ajudar algumas pessoas que estão ao seu redor, que você sabe que precisa ali de alguma coisa, que você possa ajudar a melhorar. Né? É claro que se você ganhar na Mega Sena, você não vai ajudar o mundo inteiro, não dá, mas você pode fazer por onde, ajudando as pessoas de alguma maneira, doando uma parte desse dinheiro. Você já vai estar em equilíbrio. Você não vai pegar tudo para você com egoísmo absurdo, né? E falar, é tudo meu. Então vai estar Tá lá, você vai cheio ganhar aí, né? milhões, Tá tá cheio, né, cheio. desses que fazem isso e depois ficam sem nada rapidinho, né? Sim. Então, é assim, é o que você traz. Isso não precisa nem ser só ganhar Mega Sena. É se você tem, né, dinheiro suficiente para você, que tem um monte lá guardado, sei lá, faça alguma coisa pelo outro. Voltando, né, lá à pergunta do Vitor, é a gente realmente poder equilibrar dessa maneira. Né? E não precisa só ganhando da Mega Sena, não. A gente pode fazer, né, É, para as pessoas que hoje estão precisando. Se a gente tem lá um monte de dinheiro guardado, para quê? É o que eu falo, quando a gente for embora, o dinheiro não vai junto, não. pois E é. uma coisa que é muito importante na constelação. Eu ia te perguntar de herança. Porque Então, eu ouvi uma outra amiga me falando de herança em relação à constelação, e foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Mas o olhar dentro da constelação, como que é? Queria que você falasse um pouquinho então, disso, da herança. ele é muito assim, não é uma coisa fácil de se resolver. Né? É muito, porque herança tem muitos emaranhados. Né? Então, não é só da pessoa que deixou a herança para fulano de tal. Né? E aí vem aquele emaranhado todo, aquela confusão toda que fica anos. Então, por exemplo, eu, Elaine, tenho uma herança, né? E aí eu faleço e deixo, sei lá, para minha filha. O que acontece pela visão da constelação, herança, dinheiro, é de quem ganhou. Então, é meu. Tá? Por isso das brigaiadas, de tudo, né, que acontece e fica aquele enrosco, porque tudo que eu ganhei pelo olhar sistêmico, as coisas que eu consegui através de N jeitos. Tá? Então, óbvio, algumas pessoas podem ter me ajudado, sim, mas a herança, o dinheiro é meu. Né? É claro que a gente vai ver pelo lado do, do lado jurídico, né, a gente deixa para a família, a gente deixa para filhos, né? Mas esse é o ponto. Os outros não têm direito. Né? Então, Aquelas brigaiadas eu todas. escutei dessa amiga dizendo que é como se enfraquecesse os elos que vêm depois, a Sim, herança. Eu sim. nunca tinha parado para pensar nisso. Mas faz Porque aí o sentido, porque dinheiro faz a gente sentido. pega pessoas às vezes que herdam fortunas ou que têm um futuro garantido lá na frente que não conseguem tomar as rédeas da própria vida. E esse raciocínio faz todo sentido. Ou perde tudo, né? Ganhou, e aí faz alguma besteira, perde todo o dinheiro. Então, isso é muito forte na constelação também. Do mesmo jeito do aborto, a herança é uma coisa que é de quem ganhou. Né? É claro que eu, Elaine, quando faleceu, que eu... Peraí, tá me ouvindo? Tô. Porque acho que vai acabar a bateria que eu Ah, vou... tá. Então,
É claro que vai ficar para minha filha, né? Para a filha, para o marido, enfim. Mas se entrar alguém, porque eu também faço parte, porque eu participei, eu ajudei, eu não sei o que, ficar aquele enrosco, a pessoa pode, de repente, até ganhar alguma coisa, mas a vida dela, com esse dinheiro, não vai fluir. Tá? Então, é muito importante a gente olhar, assim, o que eu ganhei é meu. Né? Tem aquelas coisas, Agora parou o som. oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora sim. Tá? Então, Uhum. aqueles pais que falam, nossa, eu vou deixar tudo, eu vou ganhar dinheiro para deixar tudo para os meus filhos, né? Toda herança, todo não sei o quê, aquilo é seu, né? Aquilo é do seu trabalho. Então, aí o que que a gente faz? A gente tira a força dos filhos, né? Porque você está dando tudo de mão beijada, né? Você pode, eu vou deixar, né? Tem carro, vai ficar, claro. Mas é assim, trabalhar que nem os loucos, para deixar tudo de mão beijada para o filho, esse filho não tem força para ir para a vida. E aí ele não vai conseguir construir a família dele. Né? Ou vai até construir, mas vai ser fraco. Entendeu? Então, a gente não pode querer ganhar tudo para deixar para o filho. Pois A é. gente precisa ganhar para fazer aqui, dar o melhor aqui, tá tudo certo. Né? O que você conseguiu vai para o filho, vai, né, para marido ou para a esposa, vai, né, por parte legal. Mas é assim, a gente não pode ter essa ideia em mente, Porque, porque a então, gente é interessante, enfraquece. né? É porque o que a gente tem de visão normalmente é, poxa, tô protegendo meu filho lá na frente. E é o oposto, né? Aliás, talvez eu estou protegendo tanto que eu enfraqueço, né? Enfraquece. Quando a gente dá de tudo para o filho, né, é claro que o que a gente mais quer fazer é poder dar o melhor. Mas é assim, eu posso pagar um estudo para minha filha, para ela fazer um mestrado, um doutorado fora, que é o que ela quer fazer, eu tenho condições? Ok. Né? Hoje ainda não trabalha. Para poder ganhar o dinheiro dela? Ok. Agora, eu ficar sustentando essa filha o tempo inteiro, então tá lá, com 25 anos, com 30 anos, eu sustentando, eu fazendo, né? O que acontece muito hoje em dia também, os filhos estão demorando para sair de casa. Né? Porque é muito mais fácil estar em casa, estar com roupa lavada, comidinha, não paga aluguel, não paga nada, tem tudo, né, de graça. Isso faz, e a gente, mãe, pai, adora, imagina, que é mais é que o filho fica ali, do ladinho da Embaixo da gente, asinha. embaixo da asinha. E o que que a gente faz? A gente está tirando toda a força desse filho, a gente não está mandando ele para a vida, né? Então, acho que você já deve ter ouvido aquela história de que a gente cria filho para o mundo. É literalmente isso. A gente tem que estar consciente de que tudo que a gente fez foi o melhor que a gente sabia. A gente fez o melhor? A gente fez o que a gente sabia fazer. A gente errou muito. Né? Ah, Eu com errei certeza, muito. né? Né? Com certeza. Então, nossa, então às vezes eu olho e falo, nossa, por que eu fiz aquilo? Porque realmente na época eu não Não sabia fazer sabia. diferente. Né? Então, é o que eu falo para a Vitória. Falei, minha filha, você vai terminar a faculdade, você quer estudar fora? Vai com Deus. Né? E ela, né, apesar das minhas duas filhas, ela é a minha única filha viva. Então, assim, imagina o que eu vou tirar daqui Lógico. para mandar para a vida. É fácil? Claro que não. Né? E eu olho para ela e falo, eu quero mais que você seja feliz. Quero que você vá É, e... porque senão a gente encontra esse pessoal, né, com uns 40, 50 anos, os bebês das mamães, né? Sim. E aí, coitada das mulheres ou dos homens que vão casar com Que essas vão pessoas. casar. É. Né? Então, é Porque não aquele... consegue, né? Não consegue ter um vínculo, né? Nem se vincular direito mesmo com a Não, nova família, né? Porque não carrega essa consegue. dependência, né? Sim. E aí volta lá no começo que eu falo que quando tem aí o casal, né, eles se casam e não tem, cada um tá num lugar. Por quê? Porque tá lá preso na mãe, no pai que dava tudo para ele. Como que ele vai Uhum. assumir o papel de marido se ele não conseguiu assumir o papel de filho dele? É. Né? Isso é muito grave o negócio, né? Então a gente fica olhando
tudo assim muito superficial e as coisas são muito mais profundas. O excesso de proteção, né? O excesso de proteção, ao invés de fazer o bem, pior, né? Eu falo que é como um passarinho, né? O passarinho, quando tem lá os passarinhos filhotinhos, lá quando tá bom o suficiente, ele empurra para fora do ninho. Voou, voou, não voou? Sinto muito, né? Então, esse é o nosso papel. Né? É lógico que a gente não vai aprender a andar, você vai pôr para fora, né? Não é assim também. Mas a gente tem que falar, minha filha, vai para a vida. Né? Vai fazer as suas escolhas. Você vai errar? Lógico que vai errar. E são com esses erros que você vai aprender. Né? Porque a gente não vai estar do lado o tempo inteiro. E depois que casar, a gente não vai poder ficar lá dando opinião. Né? Que aí não tem como. Nossa, aí é o caos. Aí é o caos instalado. Aí é o caos. Então a gente precisa olhar muito para todos esses desequilíbrios, para todas essas desordens, né, que a gente traz. Que é tudo inconsciente, Cíntia. Tudo inconsciente. Senão todo mundo ia ser feliz, né? Pois é. Todo mundo ia estar E aí, aqui às vezes, não resolvido. adianta ter tudo, né? Ter tudo, tem todas um monte de facilidade, acha que, né? E não tem a tranquilidade, né? A felicidade verdadeira, não tem, né? Mas não tem maturidade para isso, né? Fica lá preso, né? E a gente mandar filho para o mundo é difícil. Não é fácil, né? É como se assim, dane-se, quero mais é que você viva a tua vida para eu ter paz, né? Não é isso, né? A gente sabe que aqui dentro é complicado você romper esse elo, mas ele precisa ser rompido, porque senão todo o nosso trabalho aqui, todo o meu estudo de constelação, com as terapias, aí eu pego e deixo a minha filha aqui do meu ladinho, aqui, fica aqui. Né? Não é, isso não é amor, né? Eu falo que é diferente, é posse, né? É posse, é apego. Né? Então, filho, a gente tem que tratar com amor, não com apego, não com posse. Eles não fazem parte da gente. Né? Eles só nasceram, né? Nós somos aqui um veículo para que eles pudessem nos usar para vir aqui para o mundo. Né? Ponto final. Depois de um certo tempo, eles precisam ter as escolhas deles. Eles precisam tocar a vida. E não vai ser do jeito que a gente quer. Né? Vão ser as escolhas deles. Como o que eu quis para minha vida, de repente não é o que a minha mãe quis, meu pai quis. Vai saber. Então, a gente bate muito a cabeça, né, Cíntia? Mas aprende, a gente vai aprendendo. Aprende. Porque não tem como, né? Não. Mas a gente precisa olhar muito sério para isso, porque senão vem todos os problemas. A gente está vendo, provavelmente você vê muito aí também no consultório, pessoas com depressão. Né? A gente está vendo bastante. Por quê? Porque as pessoas estão com... elas se limitam, elas ficam com um oco aqui, um vazio. Né? E aí, o que eu vou fazer da vida? Né? O depressivo, ele fica como se ele tivesse privado de energia. Né? Ele fica lá olhando e vivendo todas as coisas que trouxeram para eles. Né? Mas cadê a vida dele? Ele fica sem vitalidade, né? E assim, fica fraco. E por isso que tem um monte de divórcio, um monte de coisa. É como se fosse um apartado? É como se fosse um observador da vida? Um observador da vida. Tá. Porque essa é a sensação que eu tenho. Como se observasse a vida passando. Só observa. Mas você não dá nenhuma... assim, você não fala o que você quer dessa vida. Você só vê passar. Né? Você só está assistindo, né? Mais nada. Não participa ativamente, né? Não se envolve, né? Não, nada. Então, assim, está passando, as coisas estão indo... Então, ele fica sem foco, fica aquele vazio, né? E aí cai na depressão. E aí o pai e a mãe vai lá procurar o porquê dessa depressão. Meu filho tem tudo, né? Estuda numa das melhores escolas, tem amigos, tudo que ele quer tem, vai viajar. Então, esse é o problema. Esse é o X. Esse é o X da questão, ele tem tudo. Né? Agora, será que ele tem a atenção, o carinho que ele está precisando? Será que ele tem o equilíbrio aí do grupo familiar? Será que ele tem o não? Né? Será que ele fala não? O não é tão importante. Puxa. Né? E o não é sinônimo de amor, né? E tem filho que pede, filhos. né, o não. E filho adulto, hein? Tem filho adulto que fica pedindo limites, fica olhando para o pai ou para a mãe e fala: e aí, o que vocês vão fazer comigo? É isso aqui? Né?
E aí vem a solidão, né? Vem a falta de ligação com todo esse grupo. Então vai se separar, aí vai casar com outro, Vai e repetir. vamos, mesma coisa. E é Seis o que por eu meia sempre dúzia, né? sei. E o que é muito importante quando a gente deixa, né, um relacionamento, pode ser de namoro, pode ser de casamento, a gente precisa reverenciar o que você passou. Né? Não adianta você olhar para trás com raiva do que fizeram com você, porque o próximo vai ser uma porcaria. Né? Pode não ser o mesmo Você problema. carrega toda, né? Sim. Por quê? Pra Você não frente. reverenciou. Né? E tem É. muitas mulheres que falam, nossa, mas ele me traiu. Ele fez isso, isso, isso. Então, e por que será que ele te traiu? O relacionamento estava em desequilíbrio. Ou a mulher traiu, tanto faz, né? Uhum. Estava em desequilíbrio. Então vocês precisam acertar isso. Não é só ele que tem culpa. Eu falo que relacionamento é 50-50. É. Né? Então é assim, olhar para trás, mesmo as coisas ruins, e com certeza alguma coisa você aprendeu com as coisas ruins, e com certeza você passou muitas coisas boas também. E principalmente se teve filhos. Né? Aí vem aquela mãe ou aquele pai que põe o filho no meio do relacionamento. Rosca tudo. Então, que amor que tem por esse filho, né? Quando coloca no meio para um atacar o É. outro. Tá? Então é Mas muito é uma falta complexo. de autoconhecimento mesmo, né? Sim, sim. Porque, na verdade, está atacando o outro através do filho. E o filho, ela está excluindo, ela ou ele, né? É. Está excluindo da vida. Mas não tem essa percepção. É. Né? Não percebe que está Não fazendo aquilo consegue, né? e o filho está sofrendo demais. Então, por isso que essas leis, né, da ordem, do pertencimento, do equilíbrio, elas precisam andar juntas. Muito legal Porque, essa parte, assim, né? De enxergar dessa forma. uhum, a gente tem, né, a gente não enxerga as leis, mas elas estão atuando o tempo Uhum. inteiro. O Sim. tempo inteiro, ela está lá. Se você para ver alguma coisa na tua vida, você vai ver que tem alguma desordem, que tem algum desequilíbrio, ou alguém lá que não pertenceu à família, que você ficou sabendo de histórias, ou tem algum aborto. Fala, opa, né? Tudo tem conexão uma coisa com a outra. Então a gente precisa, então você pode estar em desequilíbrio nas três leis, né? Então o que me perguntaram aí Bagunça tudo. precisa fazer várias constelações, depende de como que está esse emaranhado, Uhum. né? Se você está em desequilíbrio com as três leis, nossa, precisa de muitas constelações. Mas isso vai de cada um, de como vai reverberar. A gente precisa se fortalecer para não ficar repetindo padrões, para a gente poder fluir para a vida e para a gente poder mandar os filhos com força para a vida, para eles não repetirem os mesmos padrões que os nossos. Eles vão trazer É. do mesmo jeito. Não adianta a gente falar, olha, eu trouxe isso, mas assim, você não pode. Ele precisa reverberar isso nele. Eu costumo brincar que a gente se tratar, a gente se conhecer e mudar padrão é uma herança maravilhosa que a gente deixa para os filhos, né? Você muda padrão para você, você muda para os filhos também. Então você está dando liberdade para eles, né? E sabe que a força da mulher, quando ela faz uma constelação, ela consegue limpar muitos padrões da linhagem feminina dela. Então ela limpa lá para trás todo o sofrimento e aí as próximas gerações, minha filha, vão ser felizes. Claro que vão ter os problemas, né, de cada um, mas não vem com os mesmos pesos, com as mesmas aquelas questões, eu preciso Uhum. resolver isso, preciso fazer isso, porque fica pesado. Não são os problemas naturais passados. Então, você pega pessoas que viveram na guerra, lá, aqueles avós né, lá do Japão, da Rússia, de não sei o que, gente. Você tem que respirar fundo e falar, vamos ver, né, o que vai acontecer. Então, eu já peguei cada constelação que falo, meu Deus, como que a pessoa está aqui viva, né, com tanta coisa que ela está Com tanta trazendo, história, né? com tanta história. Mas o que é legal é que a gente pode mudar. Essa é a percepção que a gente precisa ter. Existem várias ferramentas, né? Como Isso. você com a regressão. Enfim, a gente tem, É. hoje em dia, tem muitas terapias que a gente pode procurar e pode se melhorar. Né? Eu Eu acho que acredito. esse é o. Acho que esse é o grande, assim, se eu pudesse
dizer que eu falo que é o grande presente da vida da gente atual. A gente sabe que tem muitas técnicas de diversas formas efetivas, né, com pessoas muito conscientes, muito competentes, que podem ajudar a gente nesse processo de mudar, né? Porque a gente vinha de gerações que, eu nasci assim, passei a vida inteira assim, vou morrer assim. Aí eu já tenho 60 anos, vou começar minha faculdade agora. Aí eu já tenho 65, vou pensar em separar. E eu acho que todos esses olhares diferentes que a gente vem tendo, eu acho que isso possibilita essas mudanças. E você perceber mesmo que você tem como você usar isso na tua vida e você tem o direito de ser feliz e buscar a felicidade sempre, independente da idade. Isso, com certeza. Não tem aquelas pessoas que falam, minha vida é assim porque Deus quer? Eu falo, gente, Deus quer que você seja feliz, né? Ele quer que você vá à luta, meu karma, que você né? é meu karma. Então, e o karma, todos nós temos a nossa missão, mas ele não precisa ser pela dor. Ele pode ser pelo amor, e a gente pode transformar isso, né? Você falou aí de fazer faculdade, meu marido começou a fazer faculdade, ele está com 60 anos, e na minha cabeça, ele está feliz da vida. Ele vai trabalhar como advogado? Não, com 60 anos ele falou, não vou mais, né, trabalhar com isso, mesmo porque não é a área dele, mas ele gosta. E ele foi fazer para ter alguma ocupação, para poder mexer com a mente, né? Então, assim, todo o povo lá são todos jovens. E ele lá, acho que ele mais alguns são, né, de mais idade. Então, nunca essa tarde. liberdade mesmo, né? Essa liberdade para você fazer o que você gosta. Isso, fazer escolhas diferentes do que você recebeu como legado familiar, né? E sem como culpa. Legado. E sem como culpa. Legado de pai, de mãe, de vô, de tio e de tia. Eu posso fazer diferente, eu posso fazer as minhas escolhas. Posso trazer alguns aprendizados, né? Sim. É o que eu falo. A gente é o que é porque a gente é fruto disso tudo. Sim, sim. Mas eu posso fazer diferente se eu quiser. Com certeza. Né? E deve, né? E deve. É o que eu falo. Quando eu falo que a gente precisa reverenciar e agradecer os pais por tudo, né? De que eles são os melhores do que a gente, isso não significa que a gente concorda com tudo com eles, da maneira que eles agem, da maneira que eles fazem, né? Sabem o que eles querem para a vida deles. E assim, eles têm as escolhas deles. Né? Agora, quando a gente entra naquela coisa de ficar criticando, julgando, a gente não vai. Aí a gente entra na energia deles, pega toda coisa ruim, vem para as dores, e aí já. Então, cada um com seus problemas, minha amiga, não tem jeito, viu? Mas eu acho que é bem por aí, sabe? A gente se fortalecer e procurar o melhor, e a gente tem ferramentas para isso. Não é sentar e esperar o mundo acabar, né? Não é sentar e esperar a pandemia acabar, porque ainda vai demorar, né? Vai demorar, a gente sabe disso, então vamos arregaçar as mangas, vamos fazer o melhor, né? Porque a gente pode melhorar, né? Se adaptar. E ser melhor. E se adaptar, e aprender e se reinventar. Poxa, acho que online não vai ser tão bom, e de repente o online, né, que é a constelação. E a gente aprender e fazer um monte de coisa. Eu falo que essa época de quarentena, para mim, está sendo super frutífera, porque fiz 1000 coisas diferentes. Que talvez se não tivesse tido, eu não teria me lançado. A vida empurra a gente, né? Quando a gente fica lá, depois, né? A gente fica procrastinando, depois eu vou, depois eu faço, espera mais um pouco. Aí vem a pandemia e coloca você lá na frente, ou você vai fazer as coisas, ou você vai ficar aí parada. E aí a gente tem que dar cara e vamos que vamos. Então é bem isso mesmo. Mas ainda bem que a gente tem várias ferramentas, né, para poder mexer com tudo isso daí e sermos pessoas melhores nessa nova era. Pois é. Né? Que tudo vai dar certo. A gente precisa confiar, mandar para o universo as coisas boas, acreditar e confiar. E agradecer, né, pelo que a gente recebe. Que tudo é do jeito que tem que ser. Né? Tudo eu falo, na hora certa. Aprende o que você tem para aprender, porque aí a lição passa mais rápido. Se insistir, ficar brigando, fazendo birra, se jogando no chão, vai demorar mais tempo. Mais tempo, é isso mesmo.
Mas a gente pode ser melhor. Né? Não melhor que o outro, mas com a gente mesmo. Né? Isso ajuda bastante. E vamos fazer. Nossa. Vamos fazer de tudo melhor, né, Cíntia? Poder ajudar. É muito bom, assim, aprender um pouquinho desse olhar aí de constelação. Muito gostoso ouvir você falar, muito bom essa troca. É muito legal. De repente vamos legal. marcar outras vezes, aí vamos ver. Vamos. Né? Agora você vem comigo para falar sobre o seu trabalho. Para contar um pouquinho como que funciona. Aí a gente mostra outra ferramenta também, que é bem legal, que possa ajudar as pessoas, né? A gente marca, sim. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigada por você ter aceitado. Eu que agradeço. Obrigada. A gente se conheceu tão assim, pela Beth, né? E eu agradeço aqui a Beth, eu vou falar para ela, você aqui, ó. A Beth é uma querida. Eu falo, todo mundo especial. Que passa pela mão dela, eu falo, ela é uma querida do coração, né? Muito especial. Né? Oi, tá ouvindo? Travou. Oi. Estão me ouvindo? Então, hoje nós estamos aqui por causa da Beth. Né? Ela que nos colocou em contato. Então, é gratidão a Beth. Né, por ter ajudado a gente está aqui e de repente a gente passou um monte de informações legais aí para as pessoas. E a gente marca outras vezes para falar do seu trabalho agora. Com certeza. Obrigada, beijo. Cíntia. Obrigada a todo mundo que está aí. Beijo a todo mundo. A gente se vê. Obrigada, gente. Tchau, boa semana. Tchau, querida. Tchau. Você também. Tchau, tchau. Obrigada.